Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título é Desdobramento. Vejam bem, já começamos com uma significativa curiosidade. Como assim desdobramento? Se observarmos o livro Mecanismos da Mediunidade, também da série de André Luiz, tem um capítulo cujo título é exatamente o mesmo. Ele fala, é o mesmo título, Desdobramento, nos dois livros, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade. Então, vamos lá. Só que lá, no livro Mecanismos da Mediunidade, já começa a informação de que o desdobramento é da personalidade. Ora, como assim? Desdobrar é desembrulhar a personalidade, desembrulhar as características específicas de uma determinada pessoa. Como que fica a compreensão a respeito desse estudo que efetivamente estamos tentando resumir, tentando auxiliar? Se lembrarmos da questão 155 e 155A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer que no momento da morte existe diferentes graus de desprendimento da alma e do corpo, mas que a atividade intelectual, a atividade moral e a elevação do pensamento conseguem já em vida realizar essa separação, deixar de que haja uma afinidade, estamos usando a palavra literal da questão 155A, ela fala de afinidade, então, pela atividade intelectual, pela atividade moral, pela elevação do pensamento, a alma deixa de ter uma afinidade com o corpo, de forma que ela já está, bem antes do momento da morte, ela pode estar desprendida do corpo físico. A questão 164 vai dizer que uma alma purificada, ela já está em vida, separada do corpo. Já há uma separação, por consequência não há mais uma afinidade. E a questão 65 vai dizer que o estudo do Espiritismo e principalmente a prática do bem e a consciência pura, o Espiritismo já é uma das principais causas, é uma causa fundamental, de separação em vida da alma do corpo. Ora, de que é essa afinidade de que fala a questão 155A? A afinidade é similitude, a afinidade é semelhança. Quer dizer, a não atividade intelectual, a não atividade moral, a não elevação do pensamento, o não conhecimento do espiritismo, a falta de prática do bem e a consciência não pura fazem com que a característica do perispírito seja semelhante à característica do corpo físico. A densidade da alma, as características fisiológicas da alma se assemelham às características fisiológicas do corpo físico. Por isso, uma alma nesse estado, sem muita atividade intelectual, sem conhecimento do espiritismo, ela tem as características da alma são semelhantes ao do corpo. Então ela não está muito separada. Então ela precisa ser, a alma do corpo, ela precisa ser desembrulhada, a personalidade desembrulhada, a alma desembrulhada do corpo. É disso que trata esse capítulo. Porém, em vida, vamos recordar o que é a parte relevante para nós. A atividade intelectual, moral, a elevação do pensamento, conhecimento do espiritismo, prática do bem, consciência pura, já dão uma separação da alma em relação ao corpo. Quer dizer, a alma se quintessencia praticando bem, estudando o espiritismo, tendo condutas retas de forma que ele próprio purifique a consciência, e ela vai assim se separando
pelas suas características eletroquímico-físicas das características do corpo físico, que em vida elas já estão separadas. Uma é como uma flor embotada, em que as características do broto de flor ainda são até semelhantes ao caule. A outra não. É uma flor cujas características das pétalas e a emanação de perfumes já estão bem distintas das características do caule. Então vejam, nem todas as almas precisam ser desdobradas. Nem todas as almas necessitam ter um auxílio hipnótico, um auxílio de um transe, de ser colocada para dormir. Isso que quer dizer? O transe, o hipnotismo é colocar a pessoa para dormir, conforme o livro Mecanismos da Mediunidade. Elas não necessitam disso, elas não passam pelo desdobramento, elas não necessitam ter suas almas desembrulhadas do corpo físico, como já é o caso das médiuns que nós vimos, a Eugênia e principalmente a dona Celina. A Eugênia, ela é médium intuída, então ela já está com as características espirituais bem separadas do corpo físico quanto à sua estrutura fisiológica, quanto às suas características eletroquímicas, já estão bem distintas. Mas como ela é médium de intuição, ela se afasta alguns centímetros, mantendo energizado o corpo. Mas ela poderia se afastar mais? Poderia. Poderia se afastar mais. Como faz a dona Celina, que é médium sonambúlica. Vejam lá, o capítulo fala que ela já saiu do corpo com a aura brilhante. Então o espírito já está, pela prática do espiritismo, pela prática do bem, pelas dificuldades, porque o sofrimento nos faz evoluir, ela já está com as características espirituais bastante distintas e ela não precisa ser desdobrada, como no caso do médium desse capítulo, que é o Antônio Castro. Ele é iniciante na doutrina espírita. E vejam bem, que época foi escrito esse livro? Década de 50, década de 60? Quais são os cursos que tinham relativos a esse estudo? Ele fez algum estudo ou tem muito pouco conhecimento do espiritismo? Nós não podemos dizer, mas de uma maneira geral, pelas características do perispírito dele, a gente pode dizer que ele ainda não conhece muito a fundo o espiritismo. E o livro confirma, dizendo que ele é incipiente na doutrina espírita. Então ele precisa ser desdobrado. E como é esse desdobramento? As características fluídicas da alma são semelhantes à do corpo físico. Então Clementino, livro Nos Domínios da Mediunidade, o Mecanismo da Mediunidade fala do desdobramento de uma maneira mais genérica. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o que nós estamos estudando, o Clementino dá um passe muito longo em todo o corpo dele. Dá um passe muito longo e ele então adormece, tem os membros, ficam ritos, ficam endurecidos. Ele efetivamente adormeceu. No livro do Mecanismos da Mediunidade, que trata isso de uma maneira mais geral, Clementino o hipnotizou, o foi colocando em transe. Numa linguagem mais simples, colocou ele para dormir, né? Lembram que a questão 402 do Livro dos Espíritos, já que fizemos referência à questão 155, 155A, 164, 165 do Livro dos Espíritos, temos que trazer a questão 402. Porque ninguém está no momento da morte aí, mas já se pode, antes do momento da morte, libertar-se do corpo físico. De forma que no estado do sono, diz a questão 402, estamos temporariamente assemelhados ao que ficaremos permanentemente depois da morte. E nós podemos, pela questão 402, estando o espírito livre do corpo, no estado de sono, por ter dormido, no estado semelhante ao da morte, então nós morremos todos os dias, diz a questão 402. E nesses estados podemos trabalhar no plano espiritual. Podemos ter contato com espíritos superiores, viajar com eles, aprender, receber conselhos. E é justamente essa tarefa que o
médium Antônio Castro, que foi desdobrado, vai realizar uma tarefa. Ele vai viajar com amigos espirituais. E diz ainda a questão 402, com valor para nós, já que a gente está relacionando o trabalho mediúnico com o sono, e ele é um médium sonambúlico, um estado ainda de desprendimento maior que o sono do que no momento da morte. No momento da morte, se desprenderão rapidamente do corpo, com muita facilidade, aquelas almas que naturalmente se pode inferir que elas tiveram sonhos bons. Que elas tiveram sonhos bons, porque os sonhos bons são os contatos com os bons espíritos, recebem instrução, ou estão com os espíritos superiores realizando determinados serviços. Então vejam, as qualidades que temos do sono podem nos dizer previamente se o nosso desprendimento da alma vai ser mais célere, o que é bom, porque a questão 155A fala a respeito de pessoas cujas características do perispírito estão com afinidades semelhantes, é a flor embotada, ela pode sofrer em espírito os processos próprios da decomposição. Pelo vínculo um tanto demorado no desprendimento, no momento da morte da alma, do corpo físico. Então vejam aí a questão. Então vamos lá no desdobramento da alma. Pelo livro Mecanismos da Mediunidade, Clementino, instrutor da reunião mediúnica desencarnado, está hipnotizando, está colocando ele num transe, está numa linguagem mais simples, colocou ele para dormir. Nessa medida em que ele é colocado em transe, sai um fluido esbranquiçado da região torácica dele, e esse fluido se acumula semelhante a uma nuvem ao lado do corpo, e ele vai se transformando no próprio corpo. Diz o livro do Mecanismos da Mediunidade, que trata o assunto de uma maneira mais genérica, que com alguma frequência a alma se desdobra um tanto maior que o corpo físico. Então vejam, foram questões fluídicas, né? E vejam mais nos detalhes do livro Nos Domínios da Mediunidade. E efetivamente, o Antônio Castro, do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele se manifestou em tamanho maior, mais desenvolvido. Porém, as características do perispírito são, digamos, basicamente idênticas à do corpo físico, só que um pouco mais dilatadas. Bem distinto da Dona Celina, que já saiu brilhante do próprio corpo. Ele não. Foi um fluido esbranquiçado com uma espécie de nuvem que adquiriu uma forma. E se a gente já quer falar a respeito do momento da morte de uma pessoa cujas características do perispírito ainda estão assemelhados à do corpo físico, basta nós estudarmos no livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas. Vejam lá, é uma alma que não está como os demais do livro, já com as características espirituais bastante distanciadas da do corpo físico. A dele não, a do Dimas, ele vai sofrer quase um desdobramento. E esse caso de sair fluido esbranquiçado da região torácica, como ele é o momento da morte, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, começa primeiro pela região umbilical, depois vai para a região epigástrica superior, até a região da garganta. Uma nova saída de fluidos. Mas esse é um outro assunto. Vamos aqui do livro. Mas tem semelhança. O momento da morte de uma pessoa que em vida não fez com que o seu perispírito adquirisse características perispirituais bem distantes do corpo físico. Então, o Antônio Castro, ainda começando na doutrina espírita, incipiente, iniciante, ele foi um tanto desdobrado. Formou uma duplicata dele mesmo, ele foi desdobrado, desdobrou a personalidade dele, a própria alma dele. E ele ficou ali um tanto de tamanho maior, mas ele não conseguiu dar 2 passos distantes do corpo. E ele, que no começo da reunião mediúnica estava lá,
concentrado, confiante na equipe espiritual, nesse desdobrar em que ele não consegue se afastar do corpo físico por mais de 2 passos, ele ficou assombrado, ele está algo apavorado, espantado. Porque vejam bem, ele quer se afastar do corpo? Quer, mas ele tem fluidos retentivos do corpo físico, por isso até que ele está uma duplicata maior, ele está levando fluidos do corpo que o seguram, não permitem que ele se afaste por mais que ele tente se afastar. E essa situação de luta fluídica o deixa um tanto apavorado. André Luiz diz o seguinte: então ele está com a metade do corpo que está mais afastada do corpo físico, digamos, a parte da frente, quer se afastar do corpo. Daqui para cá está azulado, daqui para cá está laranja. Da parte de trás do corpo está laranja. E a parte da frente está azulada. O espírito querendo se afastar, mas ele levou fluidos físicos, fluidos um tanto físicos, já falaremos mais das palavras adequadas relativas a esses fluidos. Determinados fluidos vitais, eflúvios vitais o seguram. É essa parte alaranjada do corpo físico que ele não consegue, por mais que ele queira se afastar. E isso, ele que estava confiante alguns minutos atrás, ou menos de 1 minuto atrás, agora está meio assombrado, assustado, com a metade do corpo azul e a metade mais próxima do corpo físico alaranjada. Aí o passe continua, novo passe, volta o Antônio Castro espírito para o corpo físico. Aí sim o corpo físico que basicamente engoliu instintivamente as energias próprias físicas. Aí ele se manifestou com o perispírito mais de tamanho normal, muito mais leve, muito mais ágil, né? Já sem o tamanho disforme maior, muito mais leve, muito mais ágil. Ele deixou, nesse segundo passo que ele tomou e no retorno ao corpo físico, ele deixou os fluidos físicos, que são fluidos intermediários, que servem de equilíbrio da alma e do corpo, mas são mais próximos do corpo. Deixou no corpo físico e ele se manifestou já agora com mais, sem estar um tanto apavorado. Porque ele estava como numa cadeia preso pelos fluidos do próprio corpo físico. E se manifestou lá do outro lado agora, depois desse segundo passe e da absorção instintiva dos fluidos físicos pelo próprio corpo, ele está mais leve, mais ágil, ligado ainda ao corpo físico por aquele laço aeriforme que o livro Mecanismos da Mediunidade vai dizer que esses fluidos se assemelham à onda de radar. Então serve de comunicação. São ondas de radar, né? O próprio André Luiz diz no livro Mecanismos da Mediunidade que a analogia não está tão adequada, mas é uma analogia que ele usa, então ela é serviente, em que esse cordão fluídico, esse cordão aeriforme de ligação do cérebro físico ao cérebro perispiritual é como se fosse uma onda de radar. E à medida em que o Antônio Castro vai permanecendo ali no plano espiritual, esse fluido vai ficando mais delgado e um tanto mais luminescente. É porque ainda continua a retornar ao corpo físico fluidos que ainda estavam no espírito, e à medida que ele vai permanecendo e se movimentando no plano espiritual, adquirindo os fluidos do plano espiritual por esse cordão aeriforme, ele vai deixando passar para o corpo físico a ponto do próprio cordão ficar mais delgado e mais luminescente. E ele recebe a instrução de Clementino em relação à tarefa que ele deve realizar, né? Lá no livro do Mecanismos da Mediunidade, depois do desdobramento da alma, depois que a alma foi fluidicamente desembrulhada dos próprios fluidos físicos, ela, recebendo instrução, diz: pode viajar. Repete a questão 402 do Livro dos Espíritos, né? Pode receber instrução, pode
efetuar apontamentos, trazer notícias de longa distância. E é isso que vai acontecer aqui no livro, nos domínios da mediunidade. Qual é a explicação com relação às questões fluídicas e da coloração laranja? Quando ele saiu pela primeira vez, ele levou fluidos vitais, que servem de equilíbrio da alma e do corpo. Diz o livro, eram emanações neuropsíquicas do campo fisiológico. Emanações neuropsíquicas do campo fisiológico. Que, como ele saiu com essas emanações vitais, esses fluidos, eflúvios vitais, emanações psíquicas do campo fisiológico, ele não pode se afastar muito do corpo. Então ele ficou retido pelo corpo. Mas depois ele devolveu, ficou melhor ambientado. E devolvendo essa energia para o corpo, ele permitiu que houvesse um calor no corpo mais adequado para a manutenção do metabolismo físico do corpo. Eram energias caloríficas para as células físicas, foram devolvidas e assim o corpo pôde continuar a trabalhar melhor. Levando esses fluidos um tanto alaranjados, frequência de luz mais baixa que a luz azul. Ele está levando, ele externou a sua sensibilidade, de forma que, diz o livro, se alguém tivesse agredido o ar, tivesse ferido o ar naquele local em que ele estava, como ele levou esses fluidos neurofisiológicos, neuropsíquicos próprios da fisiologia do corpo, ele ia sentir o golpe dado no ar. E ainda, como tem o cordão fluídico, ele ia reclamar pela boca. Esses fluidos neuropsíquicos é que se chama duplo etéreo ou duplo etérico ou corpo vital, agora conforme o livro Evolução em Dois Mundos. O livro Evolução em Dois Mundos vai dizer que todos os seres vivos possuem uma energia condizente com o seu nível evolutivo, com a sua forma de ser. Mas que no homem, esse fluido energético está bastante transformado, enriquecido pelo pensamento contínuo, porque o pensamento contínuo então se mistura a essas emanações das próprias células, e o homem apresenta então um duplo etéreo ou um corpo vital, ou um duplo etérico. Então, ótimo. Então, esse é o assunto. Ele externou os seus fluidos neuropsíquicos, o seu duplo etérico, uma energia neuropsíquica da fisiologia. Se alguém ferisse o ar, ele se sentiria ferido e iria reclamar pelo cordão fluídico no cérebro, na verdade, que é uma espécie de onda de radar, e iria reclamar pela boca. São fluidos que, quando o corpo se destrói, esse fluido também se destrói. Com a morte do corpo, esse fluido também se desintegra. É fluido físico. E não permite, se a alma o leva, um afastamento mais completo do corpo. E é um fluido necessário para a manutenção do calor metabólico da fisiologia humana. Então, ótimo. Então, depois que ele devolveu essa energia para o corpo físico, ele se manifestou do outro lado. Mas como? Ele manifestou ainda com o ectoplasma próprio dele, misturado às emanações fluídicas do ambiente espiritual. Porém, como uma espécie de lençol único do pescoço ao chão, cobrindo os próprios pés, e ele deslizava naquela forma, totalmente diferente da luminescência da Dona Celina, totalmente diferente da luminescência um pouco menor
da dona Eugênia, que também nem se afastou tanto do corpo físico, mas dava para ver o espírito luminescente dela. E ele, não. Ele está diferente de todas as pessoas presentes ali, mesmo das que serão atendidas, que estão tanto acinzentadas em distintos graus de cinza, ou dos espíritos superiores com as suas colorações um tanto azuladas naquela reunião. E a explicação? Por que ele está com um ectoplasma parecendo um lençol? É a mesma razão. É que ele ainda é iniciante. Com pouco conhecimento, ele ainda não domina a forma pela qual ele pode aparentar no corpo físico, no seu perispírito. A forma pela qual ele pode se mostrar para as outras pessoas, que, diz o livro, pode variar de características luminescentes dos espíritos superiores, né? Características irradiações sublimes ou formas um tanto pastosas. Vejam aí aquilo que nós falamos, formas um tanto pastosas que lembram essas formas pastosas os casulos, as ninfas, as crisálidas das borboletas e das mariposas. Então vejam, alguns com a propriedade, com as características do seu perispírito, que aqueles fluidos são ainda grosseiros, como são grosseiros casulos das borboletas. É que ele é o castro iniciante no serviço, ele não tem experiência, ele não tem a mente para dominar a sua própria aparência de forma que ele apareça de forma agradável, que ele dê ao seu perispírito a imagem que ele próprio queira, de sua preferência, para que ele possa se aparentar naquele local. Mas ele não está como um casulo, mas ele está com eflúvios do ectoplasma misturado a fluidos espirituais. O perispírito, esses fluidos, eles são muito sensíveis ao pensamento, de forma que, se ele pensasse em alguma forma de manifestação, ele já assim aparentaria num estado melhor. Ou, se não é a própria mente, diz o livro, são outras mentes mais vigorosas que dão a forma àquele perispírito, principalmente quando nós nos rendemos. Alguns espíritos que se rendem à influência de espíritos tirânicos, espíritos viciosos das sombras. Então, se algum espírito se rende a esses espíritos viciosos e tirânicos das sombras, são esses espíritos que vão dizer qual é a forma com que o outro vai se manifestar. É assim que nós vemos os fenômenos de licantropia, em que tem no livro Libertação. Gregório influencia uma moça, uma moça desencarnada, que teve mães e que não levou uma vida adequada, matou os próprios filhos, que ela adquira a forma de um lobo. Então, ela se submeteu à mente do Gregório e se manifesta naquela forma, como tem diversas formas no plano espiritual, um tanto monstruosas, um tanto aquelas formas mitológicas dadas pelos egípcios, pelos assírios do passado, com corpos metade homem, corpos metade animais. Os perispíritos são dessa forma, muito provavelmente, então, pela influência de espíritos perversos, fizeram com que eles se manifestassem daquela forma, um tanto monstruosa, como tem nos livros de André Luiz, Espírito com forma monstruosa. Desde o livro Nosso Lar é relatado esses casos. Então, o Antônio Castro está começando agora, mas quando ele tiver firmeza de pensamento, quando ele tiver autodomínio, ele vai permitir que o seu pensamento, a imagem que ele crie de sua preferência, e ele se manifeste então daquela forma. Então vejam essas diferentes formas. De um fluido viscoso, como é o casulo das borboletas,
até vibrações luminescentes muito elevadas. E André Luiz explica a Hilário, um tanto mais novo que o André Luiz nessa tarefa, que mesmo que depois que o Antônio Castro tenha o seu autodomínio e se manifeste de uma maneira melhor do que o uso de um lençol do pescoço até o chão, que ele se autodomine e tenha aparência melhor, ele não vai aparentar como os espíritos, digamos, da colônia superior de nosso lar para cima. Aí a gente pode lembrar do que ele relatou quando visitou o campo da música, que a própria dona Laura, a mãe de Lísias, lhe sugeriu tomar cuidado com o coração. Porque quando ele chegou lá e ele percebeu a nata da colônia, foi a visão mais esplendorosa do que ele teve, e como ele próprio diz, e olha que ele já tinha visto a reunião do governador da colônia com os ministros todos luminescentes e a formação daquele coração azul com estrias douradas e que caía pétalas sobre todos da colônia, e aquelas pétalas que ele não conseguia pegar lhe rejuvenesciam, lhe deixavam melhor, mais equilibrado. Ele que há pouco era doente deixou de ser, mas quando ele foi no campo da paz o fenômeno era muito mais magnífico. Primeiro que as fontes eram luminescentes, as flores de elevadíssima qualidade, era como se o local fosse um campo de fadas, um campo feérico. E a nata da colônia Nosso Lar se apresentava ali de forma magnífica. De forma magnífica, não era luxo nem excesso. Mas as mulheres estão com um extremado gosto apurado nas suas manifestações. Por isso que a dona Laura disse cuidado com o coração. Porque as mulheres estão belíssimas, em vestidos belíssimos. Agora volta no livro que a gente estava. O conhecimento, a educação relativa à ciência e à arte permite com que essa cultura, os espíritos que a possuem, reflitam em seus corpos espirituais e eles se manifestam com roupas primorosas, com roupas refletindo os seus conhecimentos profundos de arte, de ciência, de emoções sublimadas, que a roupa que eles vestem são roupas inigualáveis. Então vejam aí onde é que nós podemos chegar com os nossos conhecimentos, porque diz o livro, o progresso é antes de tudo fruto, o progresso é fruto da